Em nosso estudo de hoje, a lição 24 do livro da Esperança, Verbo Nosso. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolherizar contra o seu irmão será réu de juízo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 22. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Capítulo 9, texto 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda as palavras. Velho tema, dirás, e sempre novo repetiremos. É que existem palavras e palavras. Conhecemos aquelas que a filologia reúne, as que a gramática disciplina, as que a praxe entretece e as que a imprensa enfileira. Referindo-nos, contudo, ao verbo arrojado de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta ao calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão a fim de que não resvale fora do objetivo. No trabalho cotidiano, seja ele natural, quanto pão simples no serviço da mesa. No intercâmbio afetivo, usemo-lo a feição de água pura. Nos instantes graves, façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião que se limita, prudente, à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários. E nos dias tristes, tomemo-los por remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros com equilíbrio e a tolerância, com que desejamos venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia. Todo sarcasmo é tiro a esmo. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Então é mais um texto de Emmanuel que vem chamando a atenção com relação ao verbo, com relação às palavras, e mais uma vez a gente tem alguns lembretes aqui que são valiosíssimos, como por exemplo, palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Vamos guardar isso aí, né? Porque o que acontece? A gente vai ver assim, que uma característica do ser humano, por exemplo, é que ainda a gente traz uma parcela ainda significativa, muito grande ainda de egoísmo, de orgulho, de vaidade, e junto com isso a gente ainda traz uma agressividade que é normal no processo evolutivo de cada um, né? E que toda agressividade ela começa com as palavras. Quando os recursos da palavra terminam, elas partem para a agressão física, e da agressão física ela pode tomar proporções que são muito complicadas, né? Que vão trazer muita dor e muitos compromissos kármicos, né? Através da lei de causa e efeito ao longo do tempo. Então a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Se a origem, ela na verdade está toda no pensamento e vai se exteriorizar em palavras. Mas aqui na Terra a gente ainda tem um problema muito grave com o pensamento, já que o pensamento é a principal comunicação do espírito. Então a gente recebe dezenas, centenas de pensamentos durante o dia que na verdade não são nossos. Estão sendo comunicados a gente e a gente assimila aquilo e exterioriza através das palavras aquilo que a gente quer ou que não quer. Já dizia lá também nas escrituras que a boca fala do que o coração está cheio. O que está vindo para cá, mas que não encontrou eco no coração, não sai pela boca. Então a gente começa a conhecer bastante da gente através da análise das nossas palavras, das mensagens que a gente está trazendo para as pessoas. E ele vem fazendo um apelo para a gente. Quando a gente for lançar essas palavras na direção dos outros, tem que ser com equilíbrio e com tolerância, e principalmente evitando desconsideração e ironia. Mas a gente prende aqui o estudo de hoje muito mais em um parágrafo que vem chamando a gente para como a gente deve estar direcionando as palavras. Por exemplo, no trabalho cotidiano, seja ele natural, como o pão simples e o que está no serviço da mesa. Então, no trabalho cotidiano,
né, ele está chamando a nossa atenção aqui para ser uma coisa bem tranquila. Agora, quando chega no intercâmbio afetivo, o zêmulo, a afeição de água pura. Quanto mais pureza de coração a gente está trazendo, está influenciando as pessoas e está também mostrando às pessoas quem nós somos também. Depois ele fala, nos instantes graves, a gente tomar muito cuidado, isso aqui é importantíssimo. Fazer igual o bisturi que o cirurgião usa, ele vai usar somente para chegar naquela zona enfermiça sem golpes desnecessários. Que a palavra que a gente fala e que magoa, que agride, que ofende, depois ela não tem volta. Depois é só o pedido de desculpa também e a necessidade de compreensão da capacidade de cada um de desculpar ou não. Você vai falar coisa para algumas pessoas que a pessoa vai ficar magoada com você para o resto da vida, não tem jeito. E você vai ter que respeitar e falar, meu Deus, eu que fui imprudente no uso das minhas palavras. Ou então, ele vem falar aqui pra gente, né, nos dias tristes, a gente tomar por remédio eficiente sem fugir da dosagem também. Tem que ter a dosagem certa. A gente vai perceber também, né, que normalmente as pessoas que usam muito da palavra, como é o meu caso aqui, pessoal, muitas das vezes a eficiência maior vai ser estar em calar, esperar o momento certo de falar e saber como falar. Porque a palavra, ela vem aqui na Terra cercada por alguns requisitos que o Emmanuel também trabalha nesse texto logo no início, alguns ingredientes. E esses ingredientes são como? Tom de voz, volume de voz, emoção com que você fala. Às vezes você vai falar a mesma frase, todas as palavras, usar o artigo, preposição, verbo, adjunto, todas as mesmas, mas fala de maneira diferente dependendo da entonação que você dê. Né? A gente estava até um dia desse falando, né, sobre você conversar com criança ou conversar com animais, por exemplo, com um cachorrinho, não importa o que você fala, você usando o tom que você fala, às vezes você está falando coisas que não tem o menor sentido, mas o tom é que está chegando no coração, é que está agradando. Né? Então, você vai pegar o cachorrinho e vai falar, por exemplo, né, como você está bonito, mas, né, e fazendo carinho nele, ou então falar, minha carteira está no chão. Ele não está entendendo o que você está falando, mas você está colocando uma entonação e aquela entonação é que está fazendo a diferença. Se você falar a mesma coisa, né, como você está bonito de maneira agressiva, ele vai sair perto de você. Então tem alguns requisitos também que vão fazer com que a gente fique aí exercitando, procurando desenvolver a palavra da melhor maneira e de maneira mais eficiente, principalmente. Você vai ver que até o próprio orador, ele vai aprendendo a como lidar. Você vai ter uma maneira muito específica de lidar com criança, de lidar com adolescente, de lidar com grupos de adultos diferentes. Você vai falar para um grupo de médicos, você vai falar de uma maneira. Você vai falar com um grupo de religiosos, você vai falar de uma outra maneira. Então, o verbo, ele é realmente muita coisa para a gente estudar. E o Emmanuel começa até a fazer uma brincadeira, né? Ainda as palavras, velho tema dirás, e eu digo, sempre novo repetiremos. É assunto para muita coisa ainda, está muito além de apenas o estudo do português correto, coloquial, muito além disso. Aliás, tem momentos até que você utilizar a forma mais coloquial da palavra, você afasta a pessoa de você. É muito mais interessante você falar de uma maneira que você seja entendido do que você ficar rebuscando palavras e utilizando conhecimentos. Inclusive isso aconteceu, né, em alguns casos também de alguns escritores espíritas. Chegaram ao ponto de falar, o público-alvo está sendo pequeno porque utilizou uma forma rebuscada demais de utilizar as palavras, então tiveram que rever. Tem alguns, por exemplo, que com o tempo começaram a colocar o significado de algumas palavras no próprio texto para evitar que a pessoa tenha o trabalho de ir ao dicionário, ver o significado de cada uma delas. Mas, enfim, o verbo é a principal forma de comunicação nossa enquanto estivermos encarnados. Então é objeto de estudo, sim. Quando a gente desencarnar, do outro lado é o pensamento, mas aqui o verbo principalmente.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Te agradece, Emmanuel, mais uma vez.